Olá, meu nome é Fernanda Mota da Silva. É com satisfação que irei apresentar o trabalho intitulado Avaliação do uso e ocupação da terra na bacia do Rio Ipanema, trabalho elaborado por mim e demais autores. Mudanças na cobertura causam impacto significativo no ambiente, tais como a perda de habitat, eutrofização de corpos hídricos, desertificação, intensificação nas mudanças climáticas e perda da biodiversidade, por integrarem a maior parte das relações de causa e efeito a serem consideradas na utilização da água. As bacias hidrográficas têm sido pauta de estudos ambientais na atualidade, além de serem adotadas como unidade básica de planejamento e gestão de recursos hídricos, constituindo assim uma unidade fundamental para o planejamento, manejo e uso adequado do solo. Esse estudo teve como objetivo avaliar o uso e ocupação do solo entre os anos de 1985 a 2019. Para avaliação do uso e ocupação da terra, foram utilizados dados da coleção 7 do projeto Mapa Biomas para fazer o uso da ocupação do solo. E neste estudo foram utilizados dados de uso e ocupação do solo desde o ano de 1985 a 2019. Esses dados foram obtidos no formato GeoTIFF com a resolução espacial de 30 metros, com o uso da plataforma Google Earth Eugene, considerando o polígono envolvente da área de estudo. Os mapas foram confeccionados com o uso do software ARGIS 10.6. Para os resultados, trago a tabela 1, que apresenta os valores do uso e ocupação da terra na bacia do Rio Ipanema para os anos de 1985, 1995, anos de 2005, 2015 e 2017 para o ano de 2019. De modo geral, trago aqui que a área de estudo ela predomina as atividades agropecuárias, com destaque às áreas ocupadas por mosaico de agricultura e pastagem. Dessa forma, podemos observar tendências notáveis nas áreas ocupadas por pastagem, na qual se manteve estável. Na bacia do Rio Ipanema, foi possível observar um sistema de uso desertificado da terra, em que o aumento das pastagens está inversamente relacionado à redução das áreas destinadas à agricultura. As áreas destinadas ao cultivo de floresta plantada tiveram um crescimento consistente de 1985 a 2019, e seguindo ainda o histórico de crescimento, a área urbana ela teve expansão significativa para o ano de 2019, indicando um aumento populacional e desenvolvimento urbano na região. Para a tabela 2, trago essa figura que podemos observar as classes do uso e ocupação da terra. E apesar da área ocupada por vegetação florestal não ser suprimida ao longo do período avaliado, esses fragmentos eles podem se tornar vulneráveis, pois com a intensificação do uso do solo e seu entorno, que anteriormente não predominava o uso por pastagem e que por sua vez foram substituídos com o passar dos anos, por atividades agrícolas, áreas urbanas, atividades que exercem, maior pressão a esses fragmentos. Então, em virtude da sua aplicação de insumos agrícolas, geração de efluentes e também o descarte de resíduos de forma inadequada. Então, podemos concluir, que a partir da análise do uso e ocupação do solo com base nos dados fornecidos pelo Mapa Biomas, revelou que no período de 1985 a 2019 houve transformações significativas na paisagem, e isso inclui notavelmente a substituição de pastagem, a introdução de atividades agrícolas e a expansão das áreas urbanas. E vale ressaltar que, apesar de se tratar de uma subbacia altamente tropizada, as áreas ocupadas por vegetação florestal, representadas por pequenos fragmentos, mantiveram-se estáveis nesse período. E esses fragmentos eles possuem área média de 4,89 hectares para o ano de 2019, mostrando que apresentaram uma pequena melhora em sua área. A intensificação do uso da terra em seu entorno pode representar maior pressão ambiental. Então, essa foi a nossa apresentação e aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho durante a apresentação. Obrigada! Boa tarde, prezados. Meu trabalho se chama Fibra óticas em redes de computadores, vantagens e desvantagens para a utilização e aplicações de atividades empresariais. Meu nome é Luciano da Fonseca Calheiros, sou graduado em redes de computadores pelo IFRO. Esse estudo visa levantar as vantagens e desvantagens percebidas por gestores de tecnologia da informação de empresas localizadas na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia. No que diz respeito ao uso de conexões com a internet por meio de fibra ótica,
fazendo com que as empresas tenham uma conexão mais rápida, mais imune a interferências externas, fazendo com que o serviço de banda larga utilizado seja mais confiável e com menor custo a longo prazo. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa aplicada com o objetivo de investigar junto a empresas as razões para a utilização e aplicações de redes de cabos de fibra ótica para acesso à internet. Ela foi feita pelo uso do Google Forms com perguntas fechadas e enviadas para empresas na área de tecnologia da informação, por gestores, para avaliar as vantagens e desvantagens na utilização e migração de fibra ótica, malha metálica para fibra ótica. Para a realização do estudo, foram selecionadas 10 empresas que possuíam equipamentos de rede e com servidores de data center e atuavam na zona urbana da cidade de Porto Velho, Rondônia. Durante um período de 3 meses, os gestores dessas empresas receberam um link enviado por e-mail para que pudessem responder ao questionário desse estudo, através da plataforma Google Forms, culminando no resultado apresentado nesse trabalho de pesquisa. Todas essas foram contratadas e convidadas a participar do estudo. O período de coleta de dados ocorreu de 1º de março a 30 de março de 2022. Além da aplicação do questionário, a pesquisa também contou com um acervo bibliográfico, contendo definições de terminologias e análises estatísticas. A fibra ótica, um pouco do referencial teórico, é um conjunto de fios por onde passa a luz e por onde a conexão é conduzida por lasers. Ela é fabricada com vidro revestido por plástico com extrusão, por onde é conduzido a luz na transmissão de dados que garante a conexão. Inicialmente tinham grandes perdas de sinais, por isso era usada somente como condutor de sinais para o cabeamento metálico. Ela foi criada em 1960 por um físico chinês chamado Charles Kao, usada para comunicações telefônicas, e foi aprimorada em 1970. No Brasil foi introduzida somente em 77. Existem 2 tipos de fibra ótica, monomodo e multimodo. A monomodo apresenta um único trajeto para propagar a luz e é usada em transmissões de longas distâncias por onde tem baixa perda de sinal. A multimodo é mais usada em redes de computadores, devido à pouca perda de sinal, permite propagar ambos sinais ao mesmo tempo. As fibras óticas são compostas de um material com nível de refração maior, com casca protetora para proteger a fibra de vidro contra danos mecânicos. As vantagens do uso de fibra ótica incluem a rapidez de conexão, transmissão a longas distâncias, possibilitando menos erros de transmissão quando comparado às redes de fio de cobre, melhor capacidade de largura de banda frente às de fio de cobre, pequeno tamanho e peso sendo mais facilmente manejadas, imunidade à interferência elétrica, por ser dielétrico não produz eletricidade. A essas vantagens somam-se a importante questão da melhor segurança e ainda como o sinal viaja dentro da fibra de vidro. Não há perda ou interferência no mesmo. Entretanto, também são encontradas algumas desvantagens nessa comparação. Entre elas, o custo de sua implantação e manutenção dessas redes, que é considerado alto, porque o material é mais caro que o cobre. A mão de obra necessária para gerenciar essas redes deve ser especializada e considerada escassa. O cabeamento metálico consiste em cabos do tipo par trançado e coaxial, no que os fios são separados por pares de folhas do padrão A ou B, conectores do tipo RJ45. Sua conectividade ao sinal de internet é considerada estável, porém não tão rápida como a fibra ótica, onde os dados são transmitidos na velocidade da luz. A malha metálica é suscetível a interferências externas como a ação humana e do meio ambiente. Razões para usar a fibra ótica. Independentemente da operadora de escolha, a tecnologia de fibra ótica parece ter vindo para ficar e facilitar a vida dos internautas. Fica para o consumidor a tarefa de buscar a melhor opção para sua região, para que possa navegar à vontade sem interrupções. Os resultados e discussões. Na atualidade, a migração da malha metálica para a fibra ótica acontece rapidamente. Segundo o Consemble, o número de empresas lares com fibra ótica supera o de cabeamento metálico. Isso está acontecendo devido principalmente porque o custo da fibra ótica para o consumidor final está se tornando mais acessível.
considerando que a sua manutenção é menos onerosa para as empresas e consumidores gerais, possibilitando a todos um serviço mais confiável, estável e veloz. Com esse estudo, é possível concluir que a utilização de redes de fibra ótica nas empresas é percebida de forma positiva, principalmente por aquelas que participaram da pesquisa. As respostas foram positivas, indicando vantagens da implantação da fibra ótica. Entretanto, a maior parte das empresas contatadas não retornou o questionário devidamente preenchido, o que pode indicar a existência de problemas com a falta de profissionais devidamente capacitados ou preços elevados no processo de migração e manutenção da rede de fibra ótica. Pode ser objeto de estudos futuros. Principais referências estão aí. Olá a todos, professores, colegas. Eu me chamo Alisson Oliveira, sou estudante da administração do 4º período da UNIR. É uma honra para mim poder participar da 18ª Jornada Científica CEDSA sobre o resumo expandido com o título o estudo das características da economia na Amazônia Legal em Rondônia. Foi elaborado esse resumo durante a disciplina que eu tive no 3º período, que era a estrutura produtiva da Amazônia. Este resumo, o método de pesquisa dele foi quali-quantitativa, que busquei, né, em sites governamentais, livros, revistas, monografias sobre a economia na região norte, em especial em Rondônia. Foi bem interessante essa pesquisa. Consultei o site da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Rondônia, no qual eu pude observar informações estatísticas sobre os setores produtivos daqui de Rondônia, que se destacam, né, que é a agropecuária, serviços e indústrias. Tá? Então, a economia do norte é uma economia ainda muito do setor primário, apesar de ter alguns polos industriais aqui na região. É bem interessante porque foi um levantamento, né, que a Secretaria, a CEPOG, juntamente com o IBGE, na última pesquisa em 2020, eles publicaram, né, no site sobre o PIB de Rondônia, o produto interno produzido em Rondônia. Esse trabalho, né, então ele buscou demonstrar, né, aos meus colegas, aos professores, sobre a importância de Rondônia no contexto da região norte. Né? Então, nós somos o segundo estado mais criador de bovinos. Né? Somos um estado que é totalmente agropecuário, né? Então exportamos milho, soja, feijão e outras commodities. Os pontos fracos, fortes, oportunidades e ameaças da economia na Amazônia foi muito interessante, né? Então foi um trabalho desenvolvido, né, para contribuir para a administração
ao conhecimento científico e sobre a administração, né? Ser o administrador, então ele tem que saber, né, esse ambiente da economia, né? O que gera a economia no seu estado. Então fico muito feliz e agradecido pela minha participação, né, pela oportunidade de participar dessa jornada científica CEDES. Muito obrigado. Olá, meu nome é Jéssica e é uma honra participar da 18ª Jornada Científica do CEDSA, e eu, representando a minha equipe, falarei sobre um estudo com temática Amazônia, desafios do trabalho e formação docente. O estudo ele tem como objetivo principal analisar os desafios enfrentados pelos professores que lecionam na Amazônia. Também analisar as barreiras enfrentadas, seja condição de trabalho, remuneração, tudo contextualizando a realidade daquela população. Esse trabalho foi feito em cima de estudos acadêmicos, relatórios governamentais e documentos relevantes sobre a educação e meio ambiente na Amazônia. Alguns critérios de inclusão foram a relevância de pesquisa pelo tema proposto. Os desafios enfrentados pelos professores são o desenvolvimento profissional, as condições de trabalho adequada, a remuneração, o acesso a recurso pedagógico, o acesso à energia elétrica, à água potável, e também a dificuldade à locomoção até chegar à aldeia indígena. A escassez de infraestrutura escolar também prejudica um pouco atrair os alunos indígenas e manter eles na escola já é um desafio também. E tudo isso tem que ser feito respeitando e também tentando lidar com a rica e vasta diversidade cultural presente na região, seja ela através de pescas, de artesanato, de pinturas indígenas, pinturas corporais, entre outras coisas. O Cavalcante, ele cita que o acesso à aldeia indígena é um desafio muito grande. Já para Rome Guimarães Cabral, ele cita em seu trabalho de conclusão de curso que vivenciou uma experiência de uma professora que não conseguia se comunicar com os alunos sem a ajuda de um tradutor. Isso já é um problema a mais. E também tem a falta de políticas públicas efetivas, seja ela através de cursos de formação continuada, não cursos que acontecem esporadicamente, uma vez no ano, isso quando são oferecidos também. E esses cursos têm que ser baseados em cima da diversidade cultural, em cima daquela região. Então, concluo em cima do estudo feito, em cima dos trabalhos lidos, que a escola ela é um grande determinante para formar identidades sociais, de modo que respeite a comunidade indígena, respeite a cultura e tanto os povos indígenas possam aprender com a gente e nós também aprender com eles. E é isso. Boa noite. A análise das tipologias de custos é uma ferramenta fundamental para as tomadas de decisões empresariais, pois ela permite um melhor entendimento sobre os diversos tipos de custos e como ela afeta na rentabilidade e na competitividade de uma empresa. A nossa pesquisa ela traz como objetivo principal, objetivo geral, demonstrar como a análise das tipologias de custos ela pode auxiliar os gestores nas tomadas de decisões estratégicas, visando a maximização dos lucros e a redução dos custos operacionais das empresas. E como objetivos específicos, analisar as diferentes categorias de custos, identificar como os custos podem exercer influência nas decisões estratégicas e analisar como a gestão do custo ela pode contribuir para a redução de gastos e aumentos da lucratividade.
a gente utiliza métodos como a coleta de acervos bibliográficos, focados na identificação de conceitos chaves, além da fragmentação de conteúdos para destacar a influência dessas tipologias nas decisões corporativas. Quanto à análise, ela foi baseada na abordagem habermasiana da ação comunicativa e revela padrões, e interconexões entre as tipologias de custos. Nisso, foi promovendo compreensão mútua e apoiando as tomadas de decisões empresariais. Foram ilustrados em exemplos práticos, examinando o impacto das tipologias de custos nas estratégias empresariais. E aí nisso foi possível elucidar que os custos eles requerem equilíbrio para o planejamento, mas eles também possibilitam os ajustes dinâmicos na produção e eles refletem decisões baseadas na compreensão compartilhada das margens de lucro. E quanto às estratégias da gestão de custos na redução das despesas e maximização dos lucros, sim, enfatizou a importância da compreensão dos custos no diálogo aprimorado, junto, e também ações como alocação eficiente de recursos, otimização de produção, precificação coerente, escolha de segmentos lucrativos e estratégias de investimento. Essas práticas, elas são recomendadas para uma gestão financeira sustentável e eficaz. Com base nas pesquisas realizadas, fica evidenciado que compreender os diferentes tipos de custos e a importância para a saúde financeira da empresa, ela permite obter resultados positivos, como a identificação de desperdícios, a melhoria na margem de lucro, a antecipação de problemas financeiros e as tomadas de decisões mais assertivas. Olá, meu nome é Carolina Wagner e eu trouxe como tema a importância da conservação e de uso sustentável de áreas protegidas na região amazônica. Esse trabalho foi feito por mim e pelo meu orientador Renato Abreu Lima. Sabemos que a região amazônica, ela apresenta uma alta diversidade de ecossistemas, bem como um grande número de espécies endêmicas, e o seu equilíbrio, ele é essencial para a manutenção do clima, da qualidade de água, do solo, da reciclagem e de outros serviços ambientais que deles dependem. As áreas protegidas na região amazônica, elas também apresentam uma ferramenta eficaz na preservação da integridade desses ecossistemas, e por isso a sua implementação é muito importante, além de contribuir para garantir que as populações tradicionais e as populações, povos indígenas, ribeirinhos, eles continuem nesses locais. O objetivo desse estudo tem como propor estratégias para a conservação e uso sustentável das áreas de unidade de conservação na região amazônica. Dessa forma, utilizou-se o levantamento de trabalhos no sentido de analisar as principais estratégias utilizadas para essa conservação, utilizou-se também como pesquisa qualitativa, pesquisa sistemática e análise de conteúdo. Assim, para a revisão bibliográfica, a coleta de dados foi realizada em revistas indexadas de forma aleatória no banco de dados Cielos e Google Acadêmico. E também utilizou-se alguns termos descritores, como estratégia, uso sustentável, áreas protegidas na Amazônia. Tem-se também alguns critérios de inclusão, como estudos que avaliam ou relatam estratégias de conservação e uso sustentável dessas áreas protegidas, e também trabalhos que apresentem algumas alternativas. E critérios de exclusão, que estudos que não apresentam dados ou informações relevantes para a revisão, ou trabalhos que não foram publicados em periódicos científicos revisados por pares. Dessa forma, de acordo com a metodologia abordada, foi possível identificar 23 trabalhos que estavam distribuídos em uma linha de tempo de 2000 a 2023. No entanto, deu-se ênfase a apenas alguns trabalhos que evidenciavam as principais estratégias para combater a degradação da região amazônica, e será demonstrado no quadro 1. Com isso, esses trabalhos, eles permitiram a compreensão das principais estratégias conhecidas, tanto para auxiliar na diminuição de práticas devastadoras que agridem a região amazônica, como alguma alternativa para visar o melhoramento da nossa região. E esses trabalhos estavam distribuídos em 2005 a 2018. Aqui estão os trabalhos que
foram evidenciados, né, com as principais estratégias, evidenciando que a criação de programas que visem induzir a produção de conhecimento, conservação e geração de riqueza na região, outros trabalhos também que apresentavam um modelo de produção florestal, por meio da combinação das espécies nativas, também sobre a educação ambiental, sobre as áreas protegidas, que são uma estratégia para combater o desmatamento, prática de restauração e entre outros. Dessa maneira, são muitas as propostas e estratégias que têm sido utilizadas para a conservação e uso sustentável, e dentre elas são a criação das áreas protegidas, o aumento da intensidade de fiscalização ambiental e implementação de novas legislações, como a do turismo, desenvolvimento do turismo. Aqui estão algumas recomendações e que podemos também investir em pesquisas científicas e investir também no fortalecimento e participação das comunidades locais e povos indígenas, diminuir a pressão sobre as áreas protegidas e visando alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Aqui estão alguns dos meus agradecimentos e as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou Eliezer Martinho, acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia, campus Ariquemes. Irei apresentar para vocês nosso trabalho, que tem como título Necessidades Formativas de Professores da Classe Comum em relação ao processo de inclusão de alunos com TEA, escrito também pela professora doutora Jaqueline Lidiane de Souza Praz e o professor doutor Hugo Atanásio Fotopoulos. Esta investigação é fruto do projeto de pesquisa Diálogos Formativos entre a Universidade, a Educação Básica e a Educação Especial para a inclusão do aluno com transtorno do espectro autista, o TEA, junto ao grupo de pesquisa GEPAM, coordenado pela professora doutora Jaqueline Lidiane de Souza Praz. Para a inclusão do aluno com TEA em uma turma na escola regular, faz-se necessários ajustes e adequações no dia a dia da escola e da turma, necessitando uma capacitação direcionada ao professor referente aos conhecimentos pedagógicos. Oliveira, 2020. Tem como objetivo analisar as percepções de docentes de uma escola municipal de Ariquemes, Rondônia, quanto às necessidades formativas em relação à sua atuação pedagógica no processo de inclusão de aluno com TEA. Como método, nós temos o tipo de pesquisas de levantamento, segundo Medeiros 2019, local e participantes. Dentre as 26 escolas do município de Ariquemes, o critério foi escolher a escola que tem o maior número de alunos com TEA, e participaram da pesquisa 19 professores. O instrumento de coleta de dados foi através da entrevista e a técnica para interpretação, análise de conteúdo, Bardan, 2011. Levantamento das necessidades formativas. A análise de dados permitiu levantar 5 dimensões. São elas: A. Desconhecimento na definição de educação especial e educação inclusiva. Duas professoras evidenciaram que na formação inicial houve somente uma abordagem superficial sobre as deficiências e que somente na formação continuada estão ouvindo e trabalhando sobre o TEA. B. Dificuldade no planejamento e práticas pedagógicas na inclusão do estudante com TEA. Duas professoras relataram que não há um planejamento conjunto entre as professoras da sala de aula com a professora da sala de recurso e que a educadora social não acompanha o planejamento. C. Carência de estratégias de ensino para a classe comum e atendimento educacional especializado. Uma das professoras evidenciou que a utilização de recursos digitais, elas proporciona resultados positivos na aprendizagem dos alunos, inclusive do aluno com TEA. Porém, a falta de conhecimento e formação por parte dos professores, alinhado à falta de estrutura da escola para essas práticas, prejudicam estratégias que chegam a ser pensadas, entretanto, impossibilitando para colocar em prática na sala de aula. D. Falta de recursos didáticos adequados para o trabalho pedagógico. Uma das professoras relatou que falta tempo
e recursos didáticos. E o melhor é não inventar, né? É seguir a aula de forma natural, ou seja, uma modalidade tradicional. E desafios para o trabalho colaborativo na educação inclusiva. Uma das professoras relatou a dificuldade pela aceitação da família em aceitar a deficiência do filho, do aluno. E a falta de tempo também desses pais para acompanhar os filhos nos horários em contraturno. Essas necessidades que foram identificadas, elas precisam ser entendidas como conteúdo para a formação dos professores, pois são necessidades reais e que pode ser usada como conteúdos para que os professores possam ter formações e aprimoramento das suas práticas. Obrigado. Olá, esse é um vídeo sobre o resumo expandido do estudo sobre riscos psicossociais em áreas isoladas e condições extremas dos moradores de reservas extrativistas de Machadinho do Oeste. Eu sou o João Holanda, juntamente com o Dr. Marcelo Augusto Mendes Barbosa, nós realizamos um estudo para mitigar riscos psicossociais nessas comunidades. E aí, contextualizando, a gente tem as reservas extrativistas como áreas ricas em biodiversidade, né, que frequentemente se encontram em regiões remotas, onde as comunidades que lá vivem dependem da exploração sustentável de recursos para sobreviver. Mas viver nessas comunidades vai além dos benefícios naturais. Eles enfrentam desafios bastante peculiares. Dentre esses desafios, as comunidades passam pelo isolamento geográfico, né, condições climáticas extremas, e eles possuem uma forte dependência econômica de atividades extrativistas. Nessas condições, os riscos psicossociais emergem, afetando profundamente o bem-estar emocional e social dessas populações. E dentro da pesquisa nós tivemos como objetivo, para esse resumo expandido, discutir esses riscos psicossociais, desenvolver estratégias de apoio e intervenção, compreendendo que a complexidade desses desafios, né, compreender a complexidade desses desafios é crucial para saber melhor sobre a saúde mental dessas pessoas e a qualidade de vida. Para alcançar esses objetivos, a gente fez uma abordagem qualitativa, realizando entrevistas com os membros das comunidades e fizemos análise de conteúdo desses resultados para verificar como a gente podia extrair dali análise de riscos psicossociais em condições extremas. Bom, o risco psicossocial ele está aliado diretamente a essa questão do isolamento geográfico, né? Alguns estudos anteriores já exploram isso, né, em áreas similares, e eles enfatizam a estratégia, né, a intervenção a partir de estratégias educacionais e o mapeamento de riscos psicossociais. Porque a economia dessas populações ela é diferente da urbana e está muito vinculada à extração de matérias naturais, né, materiais naturais. Né? E as dificuldades como burocracia, os conflitos até de terras, acabam gerando políticas pouco inclusivas e repercutem num apoio social muito escasso. Embora haja um apoio familiar e até comunitário, existem dificuldades aí que dificultam muito a vivência dessas pessoas naqueles lugares. E desafios burocráticos, como por exemplo com cooperativas, né, geram muita frustração, desigualdade, né, e representam uma barreira muito significativa no progresso dessas comunidades, desses indivíduos. Né. Vivenciar a experiência, né, o dia a dia das reservas é um tanto angustiante, né? Requer estratégias culturalmente sensíveis, adaptação contínua, o reconhecimento das vozes dos indivíduos que estão nessas comunidades, né? E o estudo do mapeamento de riscos psicossociais para que a discussão possa ser aprimorada e expandida de alguma forma.
Bom, esse é o nosso trabalho. Eu agradeço pela atenção, para todos que estão assistindo o vídeo, a organização da Jornada Científica CEDSA e a FAPERO, que fomentou a pesquisa da qual esse estudo se originou, e que a gente possa refletir sobre essas comunidades e sobre a maneira como elas são únicas e podem trazer benefícios não só para superar os desafios deles, mas os nossos também. Saudações a todos, eu me chamo Carmen, atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais pelo Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim e pelo meu orientador, professor Dr. Renato Abreu Lima. Ele está vinculado ao meu tema de dissertação, que tem como tema a economia verde e educação ambiental. Então, nesse trabalho buscou-se apresentar a análise de 5 trabalhos científicos que estejam aí voltados para o termo economia verde atrelado à educação ambiental. Então, para conseguirmos alcançar esse objetivo, a metodologia ela foi proposta, a partir de uma pesquisa exploratória, qualitativa e uma revisão sistemática da literatura. Formulou-se algumas perguntas, 2 perguntas, para que pudesse orientar as pesquisas. Então, a partir dessas perguntas, a partir das palavras-chave e dos critérios de inclusão e exclusão, conseguimos aí obter 5 trabalhos científicos em algumas bases de dados. Então, a primeira pergunta, ela fala sobre como a economia verde contribui para o desenvolvimento sustentável do país. Então, nós conseguimos encontrar um trabalho que fala sobre a proposta de adequação da indústria aí, que trabalha com a cana-de-açúcar, à proposta da economia verde, Então, eles buscam aí conseguir fazer essa transição nesse setor, em busca de conseguir tanto o crescimento econômico quanto o desenvolvimento sustentável. Então, a segunda pergunta fala sobre quais as contribuições da economia verde na educação ambiental. Nós conseguimos alguns artigos que falam sobre alguns benefícios da inserção dos conceitos da economia verde dentro da educação ambiental. Então, nós conseguimos observar, que há essa preocupação, que os estudos já estão apontando para essa possibilidade, para essa alternativa, em busca tanto da conscientização quanto da sensibilização. Então, esse trabalho, ele, como falei anteriormente, ele está vinculado aí ao meu tema de dissertação, que busca aí, levar para dentro das salas de aula esses conceitos relacionados à economia verde e assim conseguir causar impactos positivos sobre alunos, sobre a futura geração e assim conseguir minimizar os impactos ambientais, sobretudo na nossa região do Amazonas. Então, agradeço por assistirem a minha apresentação, esse trabalho, o qual tem grande valor para mim, e eu acredito que sairá bons frutos. Muito obrigado e bom evento a todos. Olá, o meu nome é Mineia Capistrano da Luz, eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, o PGDRA, da Universidade Federal de Rondônia. Hoje a minha apresentação é um resumo sobre a minha pesquisa, que trata sobre o remanejamento compulsório dos moradores de Mutum, Paraná, para Nova Mutum, Paraná,
uma análise dos impactos socioambientais 12 anos após essa mudança. O meu orientador é o professor Arthur de Souza Moretti e o objetivo principal do nosso trabalho é identificar se houve uma mensuração, né, destes impactos no decorrer destes 12 anos, ao longo desse tempo. Para iniciar, convém apresentar os dois territórios. Mutum, Paraná, era um distrito localizado no estado de Rondônia, ficava a cerca de 160 quilômetros de distância de Porto Velho, na estrada que dá sentido ao Acre, né? Essa região ela foi completamente inundada para a composição do lago da usina hidrelétrica Jirau. Então, nos anos de 2010 e 2011, os moradores eles foram completamente retirados dessa área porque ela seria inundada e eles foram levados, né, remanejados. Estudos já comprovam que esse remanejamento foi compulsório, né, ou seja, contra a vontade desses moradores. Eles foram levados para um local que se chama Nova Mutum, Paraná. Esse é um pouco mais perto de Porto Velho, né, da capital do estado de Rondônia. Ele fica a cerca de 100 quilômetros da capital e fica muito próximo da usina hidrelétrica Jirau. Então, esse é o nosso território, o território que foi estudado, né? E nós utilizamos dados que foram alcançados, né, no ato da mudança. Nos anos de 2010 e 2011, tem um trabalho que foi realizado de graduação, inclusive tem um documentário também que se chama Revoada de Mutum, Paraná, que apresenta, esse material está disponível no YouTube, que ele apresenta um resumo dessa mudança desses moradores para Nova Mutum, Paraná. No ato dessa mudança foi aplicado o questionário com 22 moradores que estavam em fase de mudança, né? Ali foi observado a percepção desses moradores, o que eles estavam achando em relação a essa mudança. Esses dados, agora 12 anos após essa mudança, eles foram confrontados, né? Eu voltei ao território de Nova Mutum, Paraná, em busca de localizar esses mesmos moradores, para ver se a resposta que eles deram lá atrás, se ela é similar, né, ou não ao momento, né, o que eles declaram no momento. Foi utilizado um questionário semi-estruturado, né, para conseguir essas respostas, e foram analisados questões como hábitos culturais, né, considerando que os moradores, no ato da mudança, eles declararam um apego muito grande ao rio, né? Eles utilizavam o rio como fonte de lazer, como fonte de renda, inclusive. Então, praticamente todos os moradores da primeira entrevista, eles declararam no ato da mudança que eles lamentavam muito ficar longe do rio. Então, esse questionamento ele também foi levantado, né, na atual pesquisa. Além de saber se as promessas da usina, que no caso é o empreendedor, se elas foram cumpridas, se houve mudança dos moradores no local, né? Ou seja, se eles abandonaram o novo território. Então, todo esse levantamento, 12 anos após essa mudança. Não posso ainda apresentar nesse momento a conclusão do trabalho, porque ele ainda vai ser defendido no dia 27 de novembro, mas convém dizer que muitas das informações, elas convêm com o estado da arte, com o que nós identificamos lá atrás, tá bom? Então é isso, sobre a minha participação, e um resumo um pouco rápido sobre o meu trabalho, né? Sobre a minha dissertação acerca do remanejamento compulsório dos moradores de Mutum, Paraná, análise dos impactos socioambientais 12 anos após a mudança. Muito obrigada. Olá, saudações. Espero que estejam todos bem. É com imensa honra estar participando da 8ª Jornada Científica CEDSA. Esse que é um evento anual do Centro de Estudos Interdisciplinares e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, da UNIR, Universidade Federal de Rondônia.
Eu e minha equipe, composta por mim, Wesley Pereira Leal, Ademir Luiz Vidigal Filho, Lucélia Largura do Vale e Ordilei Arcângelo Louvo. Como tema, o nosso trabalho aborda o custo de produção, uma análise do segmento cafeeiro da microrregião do município de Cacoal. E o presente artigo discorre com o objetivo de descrever como é realizada a gestão dos custos incorridos na atividade cafeeira. A pesquisa realizada, ela teve como base a abordagem quantitativa e descritiva, utilizando como técnicas de coleta de dados a pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica. Foram aplicados questionários contendo 8 perguntas abertas e 23 perguntas fechadas, sendo que foram 15 cafeicultores pesquisados da região, selecionados por amostra intencional e não probabilística. Todos os sujeitos foram homens, com idade variando entre 26 e 70 anos, e a partir dos resultados obtidos, foi possível identificar como custo direto o valor médio de R$ 15.260,84, sendo que a adubação foi o mais relevante, composto por 26,78% dessa fatia. Como custo indireto, o valor médio identificado de R$ 3.941,47, sendo que dessa fatia o custo com energia elétrica foi o mais relevante, composto por 63,22%. Como custo total nessa soma, se deu como custo médio entre R$ 19.202,31. Além disso, a pesquisa determinou que os principais custos da produção do café na região são a mão de obra, os fertilizantes, os defensivos agrícolas e a energia elétrica. E na importância de manter os registros sobre o controle de custos, 93,4% dos pesquisados afirmaram não fazer nenhum tipo de controle. Apenas 6,6%, que equivale a apenas um dos pesquisados, afirmou que faz o controle numa caderneta. E também foi identificado que não é buscado nenhum tipo de auxílio para compreender essas formas de controle, de como se fazer e controlar os tipos de gastos dentro da produção. O ponto mais importante do estudo, que contribui para a compreensão da gestão dos custos de produção do café na microrregião de Cacoal, fornecendo informações relevantes sobre a realidade dos cafeicultores locais, suas práticas de gestão dos custos e os principais desafios enfrentados na atividade. E como palavra-chave fica com custo direto e indireto na cafeicultura, a gestão dos custos e as dificuldades na gestão de custos dos cafeicultores. E é isso. Obrigado pela minha participação e nos veremos até em breve.